Muito boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. É com grande prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de cunho filosófico de Allan Kardec. Este livro é o livro básico da codificação do Consolador Prometido. O Livro dos Espíritos é composto de 4 partes. A parte primeira é a parte mais científica e filosófica e se complementa com o livro A Gênese, onde Kardec amplia e aprofunda os conhecimentos. Esta parte é composta das questões 1 a 75A. A parte segunda, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, se complementa dentro da doutrina espírita com o Livro dos Médiuns, na qual Kardec trata da mediunidade, do contato das duas esferas do plano da vida. Estes temas estão abordados entre as questões 76 até a questão 613. A parte terceira, que trata das leis morais, é a que se complementa dentro da doutrina espírita com o Livro dos Médiuns, em que Kardec trata da mediunidade, do contato das duas esferas no plano da vida. Estes temas estão abordados nas questões 76 a 613. A parte terceira, que trata das leis morais, é complementada e aprofundada pela espiritualidade por Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Estes temas são abordados das questões 614 a 919. A parte quarta, que é a parte final, trata das penas e gozos futuros. Se complementa com a obra O Céu e o Inferno. E os temas são abordados na questão 920 a 1019. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das questões 136 a 138, que hoje será feito pela Norma Lúcia, e das questões 139 a 141 pelo Paulo César. Boa noite a todos e bom estudo. Muito boa tarde, queridos irmãos, né? Nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo 2, né? Do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e nós vamos abordar hoje a partir da questão 136, como a Beth falou. A questão 136, Kardec pergunta: a alma independe do fluido vital? E a espiritualidade responde: o corpo não é mais do que o envoltório, repetimos-lo constantemente. Então, a espiritualidade está aqui mais uma vez reafirmando que todos nós somos espíritos imortais, né? Criados simples e ignorantes, que estamos nessa caminhada, reencarnando, em busca da nossa felicidade, né? Agora, essa designação de alma e espírito foi só didática, porque Kardec precisava, né, para um melhor entendimento, criar uma diferenciação. Assim, a alma, quando está encarnada, é o espírito encarnado na matéria. E o espírito, ele passou a designar aquele que está desencarnado. Então, o que a gente pode deduzir daí? Que o nosso corpo é apenas um instrumento que o espírito utiliza com a permissão do nosso Pai Maior para desenvolver o seu aprendizado, o seu crescimento. E para tal, né, ele começa a exercitar o trabalho, né, no sentido do atendimento às suas necessidades materiais, né, sejam elas de moradia, de alimentação, de saúde, de educação, o que quer que necessite. E também a gente, para fazer um bom aproveitamento dessa oportunidade reencarnatória, nos aprimorarmos, não é,
nos ensinamentos das leis morais, que vão nos permitir esse desenvolvimento. E aí, na 136A, Kardec insiste, né? Porque ele é um mestre, né? E ele vai esmiuçando para nosso esclarecimento. Então, ele fala: pode o corpo existir sem a alma? E a espiritualidade responde: pode. Entretanto, desde que que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Ou seja, meus irmãos, quando se dá a concepção, vai havendo uma ligação célula a célula do perispírito com o corpo em formação no útero materno, não é? O perispírito é um modelo organizacional desse corpo, mas essa organização vai sendo feita lenta e gradualmente, não é? Agora, para que essa matéria orgânica tenha vida, ela precisa do princípio vital. Então, conforme vai formando o nosso duplo etérico, né, nós vamos nos reabastecendo da vitalidade necessária para habitarmos aqui na matéria, não é? Agora, quando há o desligamento desse corpo, né, aí sim, aí a consciência imortal, que é o espírito, ele dá prosseguimento ao seu progresso lá no plano espiritual. E por que isso? Porque no nosso perispírito nós temos o nosso corpo búdico, que além de ser o nosso HD de memória das leis de Deus internalizadas na nossa consciência, ele também é o HD dos registros de tudo que já fomos, de tudo que fizemos nessa encarnação, para nos prepararmos no planejamento reencarnatório do que seremos no futuro, dependendo das nossas necessidades, não é? Então, a matéria, sem o fluido vital, ela fica inexistente. Mas o espírito, que é imortal, esse dá continuidade nos seus projetos, continua evoluindo lá no plano espiritual também, mas as suas maiores experiências, a prova de fogo, é quando estão aqui encarnados, né? Então, que seria, no item B, Kardec pergunta, que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E a espiritualidade responde: simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Porque quem comanda o raciocínio dos nossos destinos é o nosso espírito, não o nosso corpo. Se ele está desligado, esse espírito continuará esses planejamentos, essa sua história de espírito imortal, onde quer que ele se manifeste, para a colônia que ele for. Tá bom? Então, agora, vamos à questão 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? E a resposta da espiritualidade é não, né, meus irmãos? O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente
dois seres distintos. E aí ele pede para que se veja, no livro dos Médiuns, capítulo 7, que trata da bicorporeidade e da transfiguração. Então, a bicorporeidade é aquele fenômeno mediúnico, não que o espírito se manifeste em dois lugares, não. Ele, o corpo físico, permanece em um lugar e ele desdobra-se perispiritualmente para outro lugar. A consciência daquele espírito imortal, ela vai manifestar-se em um ou no outro lugar. Ela não pode manifestar-se ao mesmo tempo nos dois lugares. E a gente tem um exemplo no médium Eurípedes Barçanufo, né? Um médium mineiro, que era um professor, e que é muito contado nas palestras espíritas, que ele, às vezes, adormecia, passava por aquela sonolência, e o seu perispírito desdobrava-se e ele ia atender em outro lugar. Isso é a bicorporeidade, mas nunca, nunca habitar ao mesmo dois corpos. Isso não existe, né? Então, o espírito Miramês, ele fala o seguinte para a gente: a individualidade do espírito é o ponto alto da sua felicidade. Mostra as experiências em evidência recolhidas no tempo e no espaço. E leva o selo do esforço próprio, acompanhado das bênçãos de Deus. Assim como Deus é uno, uma unidade de luz, nós somos uma individualidade que resiste ao tempo e ao espaço sem que surjam divisões em nós. Pelo contrário, o tempo vem garantir cada vez mais a nossa individualidade interna. Deus assim nos fez. Instituiu a lei que nos garante a individualidade interna e a imortalidade. Tá bom? Agora vamos para a questão 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? A resposta da espiritualidade é uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então, isso aí, a gente vai voltar novamente, né, àquela definição de Kardec. A alma é o espírito encarnado na matéria e o espírito não. Ele foi gerado de um princípio inteligente que evoluiu, não é? E a alma, portanto, não é o princípio da vida material, né? Ela é o espírito que se utiliza dessa vida material, corpo físico, de carne, no qual nós habitamos enquanto estamos aqui na matéria, para promover o nosso aprendizado, a nossa evolução. Agora, quando o espírito encerra a sua encarnação aqui na matéria, né? Então, ele segue em busca de novos aprendizados, não é? E necessário se faz que ele reencarne inúmeras vezes para que ele possa se aprimorar. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, não é? Que a gente precisa, em verdade vos digo, que ninguém chegará ao reino dos céus se não renascer de novo, não é? Renascer da água, não é? Todos nós viemos passamos pelo líquido amniótico da nossa mãe, desse espírito imortal que vem habitar esse corpo.
Então, só a reencarnação pode explicar a justiça divina, porque aí a gente vai entender o porquê das diferenças, porque uns nascem pobres, outros ricos, uns sãos, outros enfermos, uns bonitos, outros feios. É através dessa perfeição, da sabedoria de Deus nas suas leis, que a gente entende essa fala do mestre Nicodemos. Precisamos retornar à matéria, né, inúmeras vezes, para esse aprendizado. A condição que viremos é a condição que a nossa necessidade está precisando, é fruto do que nós construímos com o nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos precisar nos conscientizar sempre em busca do conhece-te a ti mesmo, do aprimoramento, para que a gente possa merecer reencarnações mais com menos expiações e com mais provas, provas sim, né? A gente vivenciar outras experiências. Mas quanto mais nos aprimorarmos, menos expiações precisamos passar. Então, a gente tem uma fala de Miramês sobre essa questão que diz assim: o espírito é espírito e não podemos confundi-lo com a matéria. No entanto, todos viemos de uma só fonte. As diferenças são os processos, o tempo e a vontade de Deus. A humanidade está se iniciando na sabedoria divina e a marcha, e de passo em passo, se a natureza não pode dar saltos, o aprendizado é gradativo, mas nunca para. É isso, meus irmãos, muita paz. Com você, Paulinho. Paulinho, não estamos ouvindo você. Além do Sérgio, é claro, sentiram falta de alguma coisa? Não. Falta? Não? Não. Ah, então a Beth, Não. no finalzinho, ela vai transformar, desculpa, a introdução da prova, quem não passou na prova. Pois é. Eu estava sem o papel da introdução aqui, eu sabia que você ia falar isso comigo. Primeira questão, o que é Deus? Vai voltar lá para trás. Você me esqueceu de me avisar, eu estava sem o papel da introdução aqui. Depois eu gravo uma introdução, pode deixar. Não Peço precisa Itamar para incluir. Precisa não? Então tá bom. A espiritualidade sabe, Paulinho, o tempo estava mais reduzido por causa da palestra do Jorge Alagá. Está tudo certo. Sim. Vamos lá. Na verdade, eu também pensei nisso. Vamos lá, então. Questão 139. Alguns espíritos, vamos analisar palavra por palavra, não são todos. Alguns espíritos, né? E antes deles, alguns filósofos. Quem são esses filósofos? Quem são esses espíritos? Assim definiram a alma, batizaram a alma, deram um nome bonito para ela, olha só. Centelha anímica emanada do grande todo. Olha que coisa linda. Dá até para botar em nome de filho, né? Nome de filha. Vem cá, centelhinha anímica de papai. Vem cá, centelhinha anímica de mamãe, que saiu do grande todo. Por que essa contradição? E a espiritualidade, de novo, e Kardec catuca, né? Kardec pergunta, Kardec, né, é insistente, ele volta no mesmo assunto, ele insiste, até que a espiritualidade dá uma bordoada nele. Não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa?
E aí a gente compara com o nosso pensamento. Quem escreve, quem é psicógrafo, sabe muito bem do que eu estou falando. A gente pensa, a linguagem do pensamento é uma velocidade tão absurda que a gente não consegue captar tudo. O que a gente já consegue captar já é pouco, que dirá, imagine o braço acompanhar a velocidade do pensamento. Ideias se perdem. Coisas são escritas de forma incompleta. E aí depois, o que tem que acontecer? O médium psicógrafo tem que ir lá, ler o que ele escreveu, ver onde é que estão as lacunas, o que é que está faltando, porque ele não conseguiu acompanhar a velocidade do pensamento da mensagem transmitida. É a primeira revisão que ele faz. Ele vai fazer links para dar sentido aos pensamentos que ele conseguiu captar. Na psicofonia é mais fácil. O pensamento vem, a gente abre a boca e pá, e fala. Mas tem que filtrar, né? Quem é psicofônico sabe disso. Filtrar muito bem filtrado para não deixar passar qualquer coisa. E aí, esse nome bonito, né? Centelha, tem várias significações. A frase denota a ideia de uma fonte onde tudo é criado a princípio. Todos os princípios vitais que cada espírito absorve, uma porção, e após a morte, a massa volta para onde sai. Então, essa emanação do grande todo, nós não somos um pedaço de Deus. Assim como o Sol não é, o raio do Sol não é um pedaço de Deus. É uma emanação fluídica, energética, eletromagnética dos raios solares. A ciência já nos mostrou isso. Então, nós somos, assim como o raio solar está para o Sol, nós estamos para Deus. Nós somos uma emanação de Deus. Nós não somos um pedaço de Deus. E por isso é que a doutrina espírita diz não ao quê? Ao panteísmo. Que o panteísmo diz que todos nós vamos nos juntar no grande todo que é Deus. E se nós nos juntarmos no grande todo, nós perdemos aquilo que nós buscamos as nossas vidas inteiras, as várias encarnações que tivemos. A nossa individuação e a nossa individualização, como espíritos, como individualidades no seio da criação. Vai tudo por água abaixo. Tanta encarnação, tanto erro, tanto acerto, tanta coisa que a gente fez, para depois se fundir. Qual é a lógica disso, né? Vamos pensar como Kardec. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Então, são essas doutrinas que nós temos que examinar com bastante cuidado, porque a doutrina espírita é completa em si. Em cada detalhe, em cada vírgula, em cada linha, em cada frase, basta que tenhamos olhos de ouvir, não, olhos de ver, desculpem, e ouvidos de ouvir o que nós próprios vamos ler. E Kardec aqui faz um comentário. E depois de ganhar uma bronca, ele não podia ficar calado, né? A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam a alma ao princípio da vida. E nessa acepção é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital. E aqui ele vai. Vamos dar uma puladinha aqui. Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto,
independente da matéria, como a Norma já explicou para a gente antes, né? E que conserva a sua individualidade, acabei de falar, né? É a esse ser que se chama igualmente alma. E nessa acepção, pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado, dando da alma diferentes definições. Os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Ideias trazidas por quem? Pelas religiões. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana. E a gente vai ver num livro de Haroldo Dutra, Parábolas de Jesus, que ele entra profundamente na questão da linguagem humana, como ela é pobre, como ela é difícil. E por isso é que Jesus teve muito cuidado ao escrever as suas parábolas, porque as palavras escritas, a grafia, não seria suficiente para interpretar da melhor forma possível o seu pensamento, a sua ideia e o conceito que ele queria passar. Eis porque muitos espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entender quanto às palavras. Por que maçã é maçã? Por que banana é banana? Por que óculos é óculos? Por que alma é alma? Por que espírito é espírito? Por que Deus? Por que Criador? Por que espírito puro? Por que isso? Temos que entender a razão de tudo isso. Aí, continuando aqui, o que é uma centelha para a física? É uma descarga elétrica momentânea luminosa que acontece entre condutores que estão separados. Definição física. Por metáfora, que diz respeito ao entendimento do ser humano, razão, pensamento imediato. Pum! Tive uma ideia, tive uma centelha. Por extensão, intuição inesperada e repentina, a centelha é uma criação intelectual. E por extensão, coisa que brilha somente por um instante. Será que nós somos uma centelha? Será que essa palavra não é inadequada? Centelha, substantivo feminino. Aí sim, partícula que se desprende de um corpo em brasa, fagulha ou faísca. Partícula que se desprende de um corpo em brasa. O Sol é um corpo em brasa, aquecido? É. Nós nos desprendemos dele em partícula? Não. Eu falei que a gente se desprende em onda eletromagnética. Mas aí vem a física quântica e diz: a partícula tem um comportamento dual. Ora ela se comporta como partícula e ora ela se comporta como onda eletromagnética. E aí? A gente é o quê? A gente é onda ou é partícula? Se a gente é onda, a gente é luz. Se a gente é partícula, a gente é um pedaço do Sol. Logicamente, o nosso espírito, se é onda, se é luz, é uma emanação de Deus. Se a gente é partícula, matéria, a gente é um pedaço de Deus. Vocês apostam em quê? Nós somos luz. Jesus falou isso no seu Evangelho. Vós sois luz. Que a vossa luz brilhe no mundo. Nós somos luz. Não somos partícula. Temos partículas para formar a nossa roupa, o nosso corpo de manifestação de acordo com cada planeta, com cada região do espaço que a gente habita. E essa aqui, a espiritualidade,
deve ter suspirado fundo. Kardec, meu Deus, a gente não te aguenta mais. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos? É inverter completamente a coisa. É julgar que a alma foi construída depois do corpo. Então, se eu tenho 30 músculos, eu tenho 30 pedaços de alma. E a espiritualidade, educadamente, responde. Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Entenderam por que Kardec, logo no início, quis definir alma é isso, espírito é aquilo? Porque ele sabia que ia ter muita gente confusa, muita gente fazendo troca-troca de ideias impróprias. Ele falou, gente, aqui no nosso estudo, alma é isso, espírito é aquilo, esqueçam tudo mais que vocês estudaram. A gente precisa, antes de começar qualquer coisa, definir regras. É assim. Aceita, fica quem quiser. Não aceita e vai embora quem quiser. Não concordo com isso. Justo. Livre-arbítrio. Cada um siga aquilo que o seu coração, que a sua mente mandar. Isso também depende do sentido que se pode atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, olha aqui, a espiritualidade dizendo que a alma é o fluido vital? A alma é o corpo? Não. A alma é o quê? A alma é a alma. O espírito é o espírito. Haroldo Dutra diz numa palestra que existem 3 coisas no universo: o espírito, a energia e Deus. O que é o espírito? É o princípio inteligente emanado de Deus. O que é energia? É emanação energética saída de Deus. E o que é Deus? Deus é Deus. Acabou. Ninguém sabe explicar isso. Ninguém pode definir o que é Deus. Está lá no iniciozinho do nosso estudo. Nos primeiros capítulos, nós não temos sentimentos e percepções para definir o que é Deus. Podemos ir ainda longe dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E paramos por aí. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite movimento aos órgãos através do fluido intermediário. Que fluido é esse? Fluido vital. Fluido etérico. Conhecido na China, conhecido no Egito, conhecido em todas as culturas milenares. Sem, por isso, se dividir. 140. Não obstante, há espíritos que deram esta definição. Aí a gente que gosta de ficar ouvindo a todos os espíritos, esquece da passagem lá do Evangelho de João que diz: não creiais em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Inverter as coisas. O corpo, a alma é formada a partir do corpo, é uma inversão. O homem sentado num trono à direita de Deus Pai, é uma inversão. Deus não tem corpo, Deus não tem barba, Deus não tem cetro, Deus não tem roupa, Deus não tem paramentos, Deus não tem trono. Isso é coisa dos homens. Comentário de Kardec. A alma age por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles e com mais abundância nos que são. Olha aqui quem diz que a doutrina espírita não fala tudo. E entre eles e com mais abundância nos que são os centros ou focos de movimento. O que ele está dizendo aqui? Kardec está falando dos chakras. Vamos repetir.
animados pelo fluido vital. Onde é que ficam os chakras? Ficam no duplo etérico, certo? Reparte entre eles e com mais abundância. Por que mais abundância? Porque eles são centros captadores, armazenadores e distribuidores da energia etérica, através do que os orientais chamam de nadis, que vão criar uma verdadeira rede de distribuição de fluidos, como existe uma verdadeira rede de veias e artérias distribuindo sangue venoso e sangue arterial no corpo material. Entenderam? Vamos seguir? Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Olha como Kardec é sutil nessas questões mais transcendentais que tratam da energia, porque ele sabia que isso dependia ainda de conhecimentos que estavam para chegar e que a teosofia, de uma certa forma, tentou trazer ao conhecimento humano, trazendo os conhecimentos principalmente hindus, mas, infelizmente, eles não foram felizes nas suas realizações, porque eles protestantizaram o hinduísmo. E aí muitas coisas acabaram por serem mal interpretadas. Questão 141. É a última, né? Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Meu Deus! Kardec está aqui extraindo o pensamento das pessoas. Isso com certeza não era o pensamento dele. Ele sabia que essa pergunta era quase que uma pergunta insana. Mas ele pergunta por nós, como se nós estivéssemos lá. Ele pensa na nossa dúvida. Um mestre pensa naquilo que o aluno não sabe, e não naquilo que ele já sabe. E a espiritualidade responde a Kardec. A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia o quê? Fluido perispiritual, fluido mental, sentimentos, emoções. Tudo isso é emitido, é emanado por nós. Como é que vocês pensam que um obsessor, por exemplo, localiza a gente? O obsessor é igual cachorro treinado. Ele vai no faro. O cachorro vai no faro do cheiro. O obsessor vai no faro da vibração energética. A gente pode estar no corpo que for que ele vai achar a gente. Não adianta tirar o cabelo, trocar o cabelo, mudar a cor, botar o óculos, trocar de corpo, vir homem, vir mulher. Ele vai dizer, você é o João que me matou e me matou minha família lá não sei aonde. Não adianta, ele está disfarçado aí nesse corpo de mulher, mas eu sei que é ele. Imagina o constrangimento que é isso numa sessão de desobsessão. Ou, como a Graça está propondo, e eu também, em breve, né, vamos falar sobre isso, atendimento fraterno a desencarnados. Né, Graça? Vamos fechar aqui. E por isso que se pode dizer que ela é exterior, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem mais dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro, aqui chamamos de perispírito, que vai se dividir nos outros campos energéticos que a Norma já falou no início, né, Norma? Isso. E o outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo físico. A alma é o centro desses envoltórios. Como a amêndoa na casca, já o dissemos. A amêndoa que foi exemplo do Jorge Alahá, né? Nós somos amêndoas. Lá no norte é outra frutinha de casca, né? Não lembro o nome que ele falou. Castanha do Pará. Castanha do Pará. A gente tem que dar uma martelada na cabeça para quebrar a castanha e tirar o que está dentro. Então, gente, era isso aí.